Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Teológico. E no vídeo de hoje daremos prosseguimento a falarmos sobre mortos para o pecado, vivos para Deus. E hoje continuaremos falando sobre livres da escravidão do pecado para servir a Deus. Fique conosco, não saia desse vídeo. Queridos, eu quero continuar falando com vocês sobre estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. E agora falando um pouco mais sobre, agora que Cristo nos alcançou, nos libertou, como devemos nos apresentar a Ele. No vídeo passado, nós falamos sobre estarmos livres da escravidão do pecado e sermos apresentarmos como servo do Senhor. Nós vemos que não há liberdade de eu fazer o que eu quero da minha vida. Cristo nos liberta para servir a Ele. Você é livre da prisão do pecado, da condenação do pecado, da escravidão do pecado, unicamente para servir a Deus, para servir a Cristo, para fazer a vontade de Deus, para servir a obediência. Como Paulo usa esses termos, do capítulo 6, do verso 15 a 23, falando assim como aquele que vos apresentais. Uma das figuras de linguagem que encaixa aqui é aquele que se apresentava para servir. Não foi talvez um escravo capturado em guerra, mas foi alguém que estava em extrema miséria, em extrema pobreza, e se apresentou a algum senhor para servir ele em troca de comida, água, moradia. A quem nós temos apresentados para servirmos? Temos nos apresentados ao pecado ou temos nos apresentado a Deus? Esse é o questionamento que Paulo vai fazer agora. E nós vimos no vídeo passado que fala, não seja de modo nenhum se apresentar ao pecado, porque estamos debaixo da graça, nós aí. Uma hora que a graça nos habilita a viver a vontade de Deus em santidade. Agora, a justificação, depois de falarmos isso, nos leva à santificação. E vemos aqui que Paulo vai falar do verso 19 ao verso 23, que vai dizer, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim ofereceis os vossos membros como ofereceis os vossos membros à escravidão para a impureza da maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que nós devemos fazer, então, queridos, depois da graça nos alcançar? Assim como nós entendemos que Paulo fala dos versos 1 a 14, que nós estamos mortos para o pecado, então nós devemos saber disso. Devemos nos considerar mortos por pecado e devemos apresentar a Deus. Assim agora Paulo também vai falar que depois da graça nos alcançar, nos tirou da escravidão. Entenda, você estava escravo das suas misérias, ganâncias, mesquinharias, seus pecados. Você era servo dos seus pecados. O pecado era o teu senhor. Entenda isso, o pecado era o teu senhor. Você era escravo da sua cobiça, da sua ganância, da sua avareza, da idolatria, do coração, de tudo. E Cristo vem e te liberta disso. Livra dessa escravidão e traz uma novidade de vida para você ser servo da justiça para a vida eterna, servo da obediência, servo de Deus para a vida eterna. Entende isso? Agora, o que você deve fazer? Paulo fala o quê? Ele fala, olha só, lembre-se dos seus pecados. Lembre-se de como era, o verso 19, que nós fazíamos na podridão da nossa carne, coisa que nós só nos envergonhamos. E qual que era o fruto disso? Qual que era o fruto naquele tempo, verso 21? Só vergonha. Qual o fim delas é a morte. Agora então que a graça nos alcançou, o que nós devemos fazer? Apresentarmos nossos frutos para santificação. Devemos apresentar os nossos membros, oferecer, verso 19, assim como oferecemos os membros para a escravidão, devemos oferecer agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. A santificação, a conversão, queridos, ela traz mudança. Não existe conversão sem mudança, tá? Aquele papo, no vídeo passado eu falei que não existe crente carnal, ou é ou não é. Ou é cristão ou não é. Ou se ama estar na prática do pecado, não é cristão. Se é cristão, crucificou a carne com Cristo e vive novidade de vida para a glória de Deus. Agora, queridos, se você está em Cristo, você deve fazer o quê? Apresentar o seu corpo. Paulo está falando assim, todo o seu corpo, os seus membros, é seu intelecto, pensamento, vontade, sentimento e corpo, tudo, sua totalidade, tudo que você é. Assim como você usava isso para o pecado. Assim como você usava isso para a podridão. Assim como você usava isso para a vergonha. Você deve pegar toda a sua força, sua energia, tudo que você tem, tudo que você é, e apresentar a Deus. O que significa isso?
todas as obras impuras, que você tinha força, você tinha vigor, você tinha vontade, você tinha prazer em fazer tudo que era impureza antigamente, antes de Cristo. Tudo você tem agora força para servir, amar, honrar e viver para a glória de Deus. Você deve pegar os seus membros, tudo no seu trabalho, você deve se apresentar a Deus em santificação, sendo justo, honesto, correto, não sendo um homem de língua dobre, sendo um homem de boa fama, nos seus negócios, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no encontro com os irmãos, no ajuntamento para cultuar ao Senhor. Você deve apresentar tudo que você tem, tudo que você é agora para o Senhor. Por quê? Porque você foi liberto da escravidão do pecado e agora você vive para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, queridos, e que você, meu irmão, minha irmã, use toda a sua força, todo o seu vigor, toda a sua energia, tudo que você tem, use para servir a Deus em santificação, use para a glória de Deus. Verso 19, agora, a parte B, apresente os vossos membros, assim como vocês apresentaram para a maldade, agora ofereçam para servir a justiça, para a santificação. Deus te chamou para a santificação e vida eterna. Deus não te chamou para a impureza. Você está morto para o pecado, você está livre da escravidão do pecado e você é servo, escravo de Cristo. A palavra é doulos, né? Servo, escravo. Paulo se considerava até prisioneiro, escravo, servo do Senhor. E que privilégio é servir a Deus, servir a obediência para a glória de Deus. Apresente o vosso corpo. Use a sua inteligência, use a sua profissão, use as suas habilidades, use a sua força e energia para servir a Deus em santificação e honra. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.